Bom dia. Eu queria só, antes da gente iniciar essa palestra, dizer que foi um esforço muito grande. Eu queria registrar aqui o meu agradecimento à Marleide. Eu estava no CDS, eu acho que a maioria sabe, eu estava no CDS, voltei ontem de noite por causa da palestra, e de lá a gente foi aos pouquinhos organizando esse evento aqui. Então eu queria chamar o colega Yamazaki, para quem não conhece, ele era o diretor jurídico na época da ação do conhecimento dos 28,86, naquela época em que ainda não se partia logo para um grande escritório, e o departamento jurídico foi quem conduziu essa fase de conhecimento dessa ação que envolve bilhões, né? Então, eu queria chamar aqui à mesa o colega Yamazaki, que gentilmente atendeu o nosso convite, porque depois que foi marcada a Assembleia, várias DSs convidaram o Yamazaki pela participação dele no CDS, em que foi abordado esse assunto durante um dia e meio. Eu queria convidar também o nosso colega Alex Magnavida, diretor jurídico da DS, e para complementar aqui após a palestra, se tiver algum complemento que ele julgar necessário. Então, eu passo a palavra aqui para o Yamazaki, para ele iniciar a palestra. Obrigado. Bom dia para todos e para todas as senhoras, né? E os colegas nossos da Receita. Eu quero inicialmente agradecer o convite do Martim e do Alex, e é com alegria e satisfação que volto aqui a Salvador, onde eu tive várias e várias vezes aqui já, através do sindicato e vários trabalhos, né? Inicialmente, desenvolver essa palestra da seguinte forma. Primeiro eu vou dar um breve histórico sobre o que foi os 28, porque eu posso me considerar, não o pai talvez da criança, mas um dos gestores, se assim posso dizer, que fez nascer o 2886. Vou narrar o histórico desde o começo, depois tive participação novamente no meio do caminho, chamado pelas direções do sindicato e aprovado pelo CDS, e ultimamente também sido chamado em vários eventos. A minha vinda aqui e as minhas palestras em Brasília, Belo Horizonte, aqui, agora vou para o Rio e outros lugares, aqui a gente vem retratar estritamente, de forma transparente, a verdade, que é aquilo que eu preguei a minha vida inteira, desde que a gente se conhece por gente, tá? Então, pessoal, assunto dos 28. Qual é o histórico dele? O histórico do 28 é que, inicialmente, para vocês entenderem, a gente propõe uma ação, primeiro chamada ação de conhecimento. Na ação de conhecimento, a gente vai obter uma sentença chamada sentença declaratória de direitos. Ao final da ação, quando transitar em julgado, sai uma declaratória de direito que é prolatado pelo Poder Judiciário, pelo juiz. E aí o juiz vai dizer que foi pedido isto e eu concedo ou não concedo, né? Então, ao final da decisão com trânsito em julgado, por isso chama ação declaratório, é de conhecimento. Por quê? É quando o juiz e todas as partes vão tomar conhecimento do que um está pleiteando e o que o outro vai contestar, e o juiz chega ao final qual é a decisão correta, quem é que tem direito ou não tem direito. Bom, então foi proposto em maio de 97 e até 98, 3 ações na segunda vara da Justiça Federal de Alagoas. Eu era o diretor jurídico na época. Nós tínhamos antes uma ação que já tinha sido proposta em Brasília. Por que a diretoria da época propôs 3 ações sobre o mesmo assunto? É porque a ação anterior, proposta em Brasília, era uma ação apenas do antigo Sindifisco. E na época existia a Sindifisco e o Unafisco, 2 entidades. Muita gente era sócio da Unafisco e não era do Sindifisco e vice-versa. Aí, durante 4 anos,
houve eleições que os mais antigos lembram que havia duas diretorias, uma da Unafisco ou do Sindifisco, diretorias diferentes, com pessoas diferentes dirigindo. E isso causava um problema, porque muitas vezes se fazia um movimento, uma greve, etc., e pedia para ser recebido pelo secretário da Receita ou pelo ministro, e ia um representante de uma entidade, e daí a pouco aparecia outra entidade. E muitas vezes com ideia diferente. Um falando uma coisa, outro falando outra. Um achando que isso está bom, pedia isso, e outro pedia outra coisa. Então, em 90... É verdade. Então, em fim de 92 para 93... foi firmado em 92 um acordo entre as diretorias das duas entidades, em que se definiu que haveria uma eleição com voto vinculado. Quem votasse uma vez estava votando para as duas diretorias. Bastava ser sócio de uma delas. E teria uma diretoria única, de qualquer maneira. Porque aí não teria como ter duas chapas e numa chapa ganhar uma diretoria de uma corrente e na outra. Aí nós fizemos um acordo na época, e a diretoria que eu entrei na chapa, nós ganhamos com 66%, 67%. De 3 votos, nós tivemos 2 votos na época, né? Eu tinha sido diretor antes, e aí nessa chapa, em 93, nós assumimos essa votação. E aí a norma que nós firmamos é que até 94 seria feita a fusão jurídica, para que fizesse a consolidação dos sócios. O sócio seria sócio tanto de uma quanto da outra entidade. Então, estou explicando por quê. Quando chegou em 97, já tendo feito a fusão em 94 para 95, oficializado, registrado, eu é que elaborei o estatuto do Sindifisco, que mudou o nome na época. Nós tivemos que definir para escolher, foi posto uma assembleia, e o pessoal optou não pelo nome Sindifisco, e não só por Unafisco, e sim o Unafisco sindical. Por isso que se chamou Unafisco sindical há muito tempo. Por quê? Porque a palavra Unafisco era mais conhecida no Congresso Nacional. Todo deputado conhecia representante dos auditores com o nome de Unafisco. E falaram, se chegar Sindifisco lá, eles não vão nem reconhecer. Então, como era sindicato, então a gente contemplou a palavra Unafisco e no final colocando a palavra sindical. Tá? Isso aí é um pouquinho da história, para vocês entenderem. E por que o 28 teve que entrar de novo? Porque se nós continuássemos com a ação que estava em Brasília, somente ia contemplar 8 mil associados que eram os sócios do antigo Sindifisco. Então não tinha uma ação para todo mundo. E aí nós estávamos com 12 mil sócios, mais ou menos, já na época. Aí nós achamos melhor entrar com uma ação com o nome de todos os atuais sócios da Unafisco sindical. Razão porque nós entramos, primeira ação em maio de 97, e depois entramos com mais 2, porque entrou mais 400 colegas novos, e depois entrou mais 1.000 e tanto. Então, acabou dando aproximadamente quase 14 mil associados, beneficiados, então, pelas 3 ações. Tudo bem? Deu para entender o histórico, né? E por que abandonamos aquela? Aí nós pedimos que fosse extinta aquela ação de Brasília. Por quê? Senão iria dar um problema de conflito, entendeu? De nós estarmos atuando no mesmo assunto com 2 ações. E por que foi parar em Alagoas? Bem rapidamente. Porque nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, e eu, na época, como diretor, levantei e concluímos que o Tribunal do Recife estava dando favorável aos 28 de imediato, de plano. Aí fizemos um périplo. Eu é que redigi as 23 laudas da petição, fui eu que redigi. Doutor Humberto Lacerda, que é o advogado empregado nosso, assinou, porque eu sou formado em Direito. Comecei no Paraná, terminei em Campinas, né, desde o ano de 72. Então, na época, né, a gente começou na segunda turma do Paraná em 60 e pouco, terminamos em 70 e pouco, e eu não podia assinar, tinha a OAB, mas estava suspenso porque eu era auditor da Receita. Mas
a diretoria naquela época só tinha um diretor jurídico, não é como hoje tem 3. Eu que tocava tudo aquilo e trabalhava junto com os advogados. Não como hoje, que geralmente o diretor só aparece lá, mas ele não está, na verdade, muito por dentro do assunto, porque eu advoguei antes de entrar na Receita, né? Então tinha experiência prática e era professor universitário, lá em Piracicaba, lá na universidade e em vários outros lugares. Bem, aí... nós fizemos por quê? Porque aí nós preparamos 3 ações e fizemos uma viagem. Vamos primeiro para Fortaleza, distribuímos lá. Se sair uma liminar, a gente já não distribui ação no Recife nem em outro lugar. Chegamos em Fortaleza, o juiz que caiu, foi feito o despacho com ele e ele deu uma liminar. Mas ele entendeu que mesmo o sindicato sendo nacional, ele só podia dar a liminar para beneficiar de implantar o 28 já para os auditores do Ceará. Aí não resolveu o problema, que nós tínhamos que agravar essa decisão para ele estender nacionalmente e o Tribunal do Recife até apreciar. Então, nós falamos, vamos deixar então essa ação aí, não vamos rejeitar. Hoje não se pode fazer o que nós fizemos na época, porque hoje é tudo eletrônico. Se você entrar com uma ação no Ceará, pelo sindicato, qualquer outra entidade, e aquela mesma entidade entrar de novo no Recife em outro lugar, na hora cruza e dá litispendência, entende? E dá, na verdade, que você está apresentando uma ação temerária, né? Pode ser punido. Mas na época não havia nada assim de controle desse tipo, né? 97, são 20 anos atrás. Aí era tudo manual. Até chegar à conclusão de que tem uma ação ou outra, o Poder Judiciário não tinha nada desse controle. Então, a gente distribuiu essa ação, ele deu a liminar, não falamos nada. Falamos, vamos então para o Recife. Distribuímos no Recife, aí o juiz... nós pedimos liminar inaudita altera par. Quem é formado em direito sabe o que é isso. A liminar inaudita altera par significa inaudita é não ouvida da outra parte. Sem a outra parte ouvir, para o juiz dar a liminar. O juiz não é obrigado a dar assim. A maioria dos juízes tem receio de fazer isso. Geralmente fala, eu vou decidir após a audita altera par, ou seja, após eu ouvir o outro lado o que tem a dizer. Aí eu vou cruzar as duas informações e dar a decisão. A maioria tem medo, só mesmo um juiz muito parrudo que faz esta decisão. Pedimos, aí o juiz do Recife diz, eu vou reservar de dar a decisão sobre conceder ou não a liminar após ouvir a Procuradoria, no caso a AGU, Advocacia da União. Bom, aí falamos, aí vai ficar demorando, é complicado. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro, então vamos para Alagoas. Por que Alagoas, vocês vão perguntar? Porque em Alagoas, o juiz, doutor Paulo, acho que Henrique, não sei do que era o juiz lá, estava concedendo a liminar. E além disso, lá nós tínhamos da DS, uma presidente da DS, a Elba, cujo marido era o diretor da vara da Justiça Federal. Entende? Aí, a gente trocou algumas ideias, falou, não, entra, a gente, não é que vai facilitar, mas eu vou despachar com urgência logo para o juiz, né? Entendeu? Então, foi esse trabalho que eu fiz na época. Aí, conversando com a Elba, ela, tal, deu acesso ao esposo dela, tudo, tal, ele, era tudo manual, protocolou rápido, fez chamado concluso para o juiz, e o juiz, deu uma liminar integral para todos os auditores da Receita do Brasil inteiro. Por isso que correu em Maceió, tá? Deixar bem claro, não houve nada de maracutaia, nem mensalão, nem Operação Petrobras, Petrolão, não tem nada disso. O que houve, sim, para facilitar o andamento, já que era manual, senão ia ficar lá, tempo lá, rodando lá e até resolver, Então, foi concluso logo para o juiz. E aí, então, nós entramos com essa ação. Tá, todo mundo entendeu, Aí foi, tal, e, veja bem, entramos em 97, maio de 97. Em maio de 99,
eu já estava com a primeira ação com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Seguiu todas as fases, todas as etapas, razões contra razões de todas as partes, e o trânsito em julgado significa que foi dado direito processual do livre e legítimo processo para todas as partes e não há mais recurso algum. Chegou ao Supremo e saiu a sentença final já em maio de 99, com a sentença com trânsito em julgado a primeira ação. A segunda saiu em dezembro de 99 e a outra em fevereiro de 2000. As 3 ações com trânsito em julgado. Significa o quê? Até fevereiro de 2000, nós estávamos com uma ação declaratória. A declaratória, ela tem a função, na ação de conhecimento, de reconhecer ou não o direito. Transitando em julgado, ele reconhece o seu direito. É, na verdade, a constituição de um direito. Na verdade, a partir do momento que é constituído o direito, a gente diz que tem um título executivo judicial, para vocês entenderem. Nós temos o título executivo extrajudicial. O que é? Promissória é o título, cheque, duplicata, nota promissória, letra de câmbio. Tudo isso são títulos extrajudicial. Título executivo. Chama executivo que a partir do momento que você tem um título, você tem direito de executar o crédito. Então você passa a ter um crédito. Então aí uma ação judicial com trânsito em julgado se chama título executivo judicial, certo? Enquanto uma nota promissória é um título executivo extrajudicial. Por que é extra? Porque é acertado ou ajustado entre partes, fora do judiciário, correto? E o título executivo judicial é porque passou pelo crivo do Poder Judicial e dado direito e oportunidade para todas as partes. E na conclusão, pelo trânsito julgado, concluiu que alguém tem direito sobre uma coisa contra outra pessoa, correto?